Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está iniciando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira aqui na RS Play, canal 524 da Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e, é claro, também nas plataformas digitais. Nos acompanha lá no YouTube do Virando o Jogo. Uma segunda-feira que a gente precisa repercutir resultados negativos para a dupla Grenal. Teve um empate em Porto Alegre e um empate lá em Fortaleza. O Internacional numa situação complicada, a do Grêmio não tanto muito diferente, mas um pouco à frente do Internacional. Eu quero, no início dessa segunda-feira, repercutir o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, até porque agora a gente entra numa época de data FIFA e vários assuntos a gente vai ter oportunidade de repercutir. Mas no último sábado, presta atenção, no último sábado o Grêmio elegeu Odorico Roman como novo presidente do Grêmio. Assume a gestão do Grêmio a partir do ano de 2026, mas não estava só preocupado com campanha. Informação que apuramos e conseguimos concluir na manhã desta segunda-feira. Presta atenção, torcedor gremista. O tricolor está próximo de assinar e fechar um contrato com o atacante Pedro. Pedro, atacante do Flamengo, é o primeiro nome que a nova gestão vai anunciar. Odorico Roman já está bem adiantado em relação à contratação do atacante Pedro do Flamengo. Essa é a informação. O Grêmio está muito próximo de concluir essa negociação. E para isso a gente já começa o Virando o Jogo dessa segunda-feira, repercutindo, primeiro, o resultado do final de semana e, segundo, o nome do atacante Pedro. Alan Soares, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Avelini, a todos os espectadores que nos assistem. Fim de semana movimentado no Grêmio, né, Barbosa? Muito movimentado. Eu estive lá na esplanada com o Odorico, estive com Calef e, sinceramente, eu não esperava que a vantagem fosse tão grande, que a diferença fosse tão grande. E eu acredito que ninguém esperava essa diferença lá no Grêmio. Tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. O futebol apresentado pelo Grêmio é lamentável. Lamentável, Barbosa. E o Pedro, te agrada esse nome? Me agrada. Baita centroavante, mas é a mesma coisa que você tem que trazer não só ele, né? O Grêmio precisa de jogadores com intensidade, que o Grêmio não tem. Alisson não convence ainda, joga um jogo bem, outro jogo mais ou menos, outro jogo mal. O Amuso é esforçado, mas não consegue. E aí precisa montar um time e ter uma ideia de que time você vai montar, qual é o estilo de futebol que você vai jogar para ir contratar. Não adianta pagar 3 mil, porque o Pedro não vai ganhar 500 mil, né, Barbosa? A informação é de 3 milhões por mês. 3 milhões por mês é muita grana. Se nós temos uma folha salarial de 21 milhões hoje, óbvio, o Grêmio vai se liberar de jogadores, mas se nós temos uma folha salarial de 21 milhões, mais uns 6, que traia 3 jogadores, a folha salarial vai para quase 30 milhões. Para ficar 15º colocado, eu não concordo. Eu sou da opinião do resultado. Se tu tirar do grupo 3, 4 jogadores que não estão dando resultados e tu trouxer pelo mesmo valor um que vai te entregar, já está valendo. Ok. Mas o Grêmio precisa tirar mais. O Grêmio precisa... Olha, por baixo, uns 12 jogadores tem que mandar embora desse time. Então, eu concordo contigo. Tem muita gente que não tem potencial para vestir a camisa do Grêmio. José Avelini Neto, dor de estômago tá te dando esse Internacional? Depois do que a gente viu no final de semana, o Inter vencia de 2-0 e cedeu o empate para o Bahia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, parceiro, amigo, gremista que está sempre presente ali junto com o Grêmio ali. Olha, não agrada, né? Não agrada. O Internacional está desejando, está assim,
há muito tempo vem desagradando a torcida, e a torcida é muito fiel, porque a continuidade de erros que está tendo o Internacional, com seus treinadores, seus dirigentes, é assim, é um atrás da outra, e parece que a gente não chega no fim do turno e tu não encontra nenhum horizonte que tu possa dizer assim, pô, eu vou entrar no outro caminho para formar um time de qualidade. Mas não, cada jogo é um problema, cada jogo é outro problema, e assim sucessivamente. Olha, eu não vejo muita expectativa no Internacional. Eu acho que o Internacional tá assim, ó, tá na UTI, ainda com a chance de último jogo poder talvez até empatar com o Bragantino, a última rodada. Mas, para isso, o Internacional, eu acho que cada jogo, se ele se preocupar em jogar e não perder, primeira coisa não perder, nesse jogo ele pode pontuar e garantir até no último jogo uma vitória, talvez até no mínimo do mínimo um empate contra o Bragantino. De forma que, se não ataca o Internacional, não tem ataque. Tem um atacante ali que sai pela ponta, pelos lados, que é o Vitinho, que, pô, umas 2, 3 bolas enfiadas, ele resolve. Mas algumas coisas que o Inter precisa avaliar. Primeiro, não pode entrar no discurso que o Grêmio teve, por exemplo, no último rebaixamento. E o Grêmio ele fazia uma contagem regressiva que tornava o ambiente ainda mais nervoso. Não, fiquem tranquilos, falta 6 jogos ainda. E o Grêmio fez essa contagem toda e chegou na última rodada com o mesmo discurso. E o Internacional eu acho que não pode ir nessa linha, porque isso deixa o ambiente, deixa o vestiário nervoso. Mas o Inter, na minha opinião, tem 2 jogos que é chave nesse negócio. Um deles, infelizmente, é a última rodada contra o Bragantino. Que é um time que não tem nada a perder, não tem nada a ganhar, o que vier é lucro. Não, e ele já não corre mais risco de ser rebaixado. E não corre mais risco nenhum. E tem um outro detalhe. O técnico é o Wagner Mancini. Tá? Que tem uma certa identidade com o Porto Alegre e tudo mais. E o outro jogo que eu acho que é problema... O Santos. Pro Santos, pro Inter é o Santos. E tu imagina se o Neymar, que parece que vem, né? Mas o Neymar vai vir. Aí que tá. Aí pode, num jogo desse, o Neymar é o tipo de jogador que não está jogando nada. Não, o campeonato todo inútil. Não, inútil, mas é um sujeito que, quanto menos tu espera, ele faz 2, 3 jogadas lá e mete a bola para dentro. Se ele chegar motivado e afim ferrou. É o risco. Aí ferrou. É o risco, sabe por quê? Gente, porque ele... O Santos ontem fez 2 gols no Flamengo sem o Neymar. Estão achando, tem gente da imprensa que acha que o Neymar vai ser solução para o ano que vem. Não tem. Mundial. Eu não acho que o Neymar é o problema para o Internacional. Pô, não acho que é um problema. É um problema, sim. Eu acho que o problema é o contexto todo que o Santos vai viver na partida contra o Internacional. Também, mas se tu adicionar a qualidade técnica no Neymar, numa, 2, 3 jogadas, num empate, que esteja lá no empate no final do jogo, pode resultar numa jogada inesperada eu acho que não dá para se preocupar com isso. Não tem, o Inter não tem que se preocupar com isso. Não, o Neymar. Como não tem que se preocupar com isso? É que é muito mais fácil um jogador que tem qualidade complicar o adversário do que um jogador sem qualidade. Mas pelo que ele está apresentando, Barbosa, ele chegou a Brasil quanto? Faz 6 meses? O cara não fez nada até agora. Não, mas esse eu concordo contigo. É o raciocínio do ele ainda não fez nada. E não vai fazer. Mas que o homenzinho lá dizendo assim, é hoje. É hoje que tu vai complicar a vida dos Santos. Não posso deixar o Santos cair. É isso. Não posso deixar, é comigo a bola. E outra, tem cara, todo um contexto do cara futebol tem que matar no que peito. A gente sabe. Tu imagina o Neymar volta pro futebol brasileiro, não joga bulhufas e o Santos é rebaixado com o Neymar. A gente sabe vai dar uma hecatombe. Eu já falei no Santos. Tem todo um... O Rogério gosta de usar essa expressão. Na cloud
né? Que é onde tu armazena, tu coloca ali as memórias no telefone, sabe? Tem toda uma cloud que é uma nuvem preta, né? Que a CBF dá uma produzida, tá? Aí tu imagina pro futebol brasileiro. A fase e a imagem do futebol brasileiro já é terrível. Já é terrível. Abaixo do blum, cachorro. Certo? Aí, o principal nome, e hoje não vem ao caso se o Neymar está jogando ou não. Quando se fala em futebol brasileiro, hoje é o nome do Neymar que vem. Ou positivamente ou negativamente. É o nome do Neymar. Aí ele volta para o futebol brasileiro depois de uma passagem trágica pelo futebol árabe, né? Que ele não conseguiu jogar. Jogou uma meia dúzia de partidas durante um ano. Saiu de lá esculachado pelo treinador. Mas com os bolsos lotados de dinheiro. Bolso cheio. Aí ele volta pro Brasil e o clube dele é rebaixado. Cara. Eu já falei nas minhas redes sociais, ano que vem o Neymar joga na MLS. Que é o futuro. É o futuro. É para onde vai Suárez, é onde vai Messi, onde vai... Já diz que tá tudo acertado. Neymar, porque não Messi... tem exigência, não tem pressão. Neymar, Messi... É 2, 3 passos que ele encontra, os caras vão dizer que ele é craque. Neymar, Messi e Suárez de novo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e lembrar, tu abrisse o programa perguntando a ele as coisas do Grêmio e a condução do Rodrigo Roman à presidência do Grêmio. Mas o que me chamou a atenção e eu achei muito bonito, muito elegante da parte do Calef, foi ter participado, ter entrado nas redes sociais e ter feito um pronunciamento assim, muito com discernimento, de qualidade técnica, pessoal, bonita, de elevar o Grêmio às alturas e falando da grandiosidade de ele ter perdido, tá? Reconhece que perdeu, diz que se afasta do Grêmio, né? Vai se afastar do Grêmio, mas levantou a qualidade da ideia de enaltecer a vitória do Odorico e parabenizá-lo de maneira assim muito grande, muito forte, e que me chamou uma a atenção foi o bom senso, o respeito pela instituição do Grêmio e a grandeza que ele teve em desempenhar ter feito esse pronunciamento. Eu concordo contigo e acho que o Calef foi gremista demais, mais uma vez, quando ele fala sobre a negociação que tinha com o Benzema e ele destaca também que ele não avisou a família e representantes do Benzema que ele perdeu a eleição. Mas isso aí, hoje em dia... Não, é que ele poderia. Tipo, Sim, olha sim. só, pessoal, tô ligando só para avisar que o que a gente conversou até aqui é ponto final, não precisa dar andamento porque eu perdi a eleição. Não, ele inclusive já admitiu A possibilidade de passar o assunto para o... Não, ele já passou. Já passou. Não direto pro Odorico, mas para pessoas que estão na equipe do Odorico. Ó, tá aqui o contato, o vídeo que eu apresentei foi esse, a negociação inicial foi essa. Se vocês tiverem interesse de seguir, tá aqui o contato. Inclusive aqui o patrocínio, né? Inclusive, ele entregou a forma de pagar. A grandeza desse rapaz foi assim... Foi algo que me deixou assim, muito, muito feliz de eu, como colorado, ver assim, a grandeza do cara de chegar e enaltecer, perdeu, parabenizou o Odorico, e em nome do Grêmio, em nome do gremismo dele, o gremismo dele, foi assim, uma coisa assim, muito legal, o comportamento de um cidadão que tem todo o meu respeito e minha admiração. Eu espero que a imagem que a maioria dos torcedores do Grêmio tem é de que quem vai comandar o Grêmio não é o Odorico, né? E isso me deixa muito preocupado, sinceramente. E eu senti outro dia a mesma coisa. E na eleição eu senti a mesma coisa. Quem é a pessoa? As pessoas são
Antônio Dutra, são outras pessoas que estão por trás do Odorico. Parece como que o Odorico é o nome que a torcida não ia rechaçar. Que o nome do Odorico Apareceu foi como uma o homem surpresa. do futebol. Mas que o nome do Odorico foi uma surpresa, como indicação da chapa do Marcelo Marques, do Rigo e do Antônio Dutra, foi uma surpresa. Foi. Porque o nome que estava se trabalhando era de que o Marcelo Marques estaria se afastando da política do Grêmio e que o nome mais próximo dele, e que inclusive estava dando entrevista como possível pré-candidato, era do Dutra Júnior. E daí, do nada, apareceu o nome do Odorico. É um cara que tem história dentro do futebol do Grêmio? Tem história dentro do futebol do Grêmio. Foi candidato na última eleição como presidente, perdeu pro Alberto Guerra e tudo mais. Mas que foi uma surpresa, foi. Agora, se ele vai ser um comandante aonde a ordem e as diretrizes vai vir dos bastidores, aí a gente precisa aguardar para entender, né? Ele saiu muito bem quando comandou o futebol do Grêmio. Verdade. Essa é a realidade, saiu muito bem. Para mim é uma incógnita essa questão, né? De ele passar essas questões todas para outras, se ele pode resolver. Apesar que ele, na condição de presidente, eu vi o Fernando, presidente do Internacional, o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho, muitas vezes, ele na condição de presidente, ele atuava, às vezes no vestiário, atuava na condição, às vezes, até de diretor de futebol, porque, eu, na minha ótica, na minha filosofia de aprendizado, ao longo dos anos todos ligado ao futebol e tendo a revista, eu acho que um grande time, antigamente se dizia que um grande time começava pelo goleiro e terminava na ponta esquerda. Eu já havia, acho que, colocado aqui uma ocasião, um programa contigo, não sei, em algum outro lugar, de que um grande time hoje não se começa mais pelo grande goleiro, e sim pelo grande presidente, porque o presidente tem que entender de futebol, tem que conversar com a bola, tem que saber se o jogador olha no horizonte, tem que saber se o cara tem personalidade, tem categoria, tem bola no pé para entrar em campo. Não, e eu concordo e se contigo. não for assim, fica o presidente passando o assunto para outros, para terceiro, e esses terceiros não sabem resolver com qualidade técnica. E digo mais, o presidente é o cara que tem que fazer o negócio andar. Claro, claro. O Dutra Júnior, querendo ou não, ele vai participar da gestão do Odorico. Então, se o Odorico ficar nos bastidores, fazendo o departamento de futebol andar, fazendo os vice-presidentes trabalhar, e a coisa acontecer assim, não tem nada de errado. Ele é o cara que tem que fazer a coisa andar. Ele diz para mim no Cadeira Cativa que ele tem todo o tempo do mundo, né? Que ele vai se dedicar 100% para o Grêmio, né? Então, acho que deve ser aposentado já e tal. E ele diz para mim exatamente isso. Eu tenho tempo. Não, eu não vou dividir tarefas com o Grêmio e outra coisa. Eu vou me dedicar plenamente ao Grêmio. Não, isso é bom. É bom. Isso é muito e bom. outra coisa, dentro dessa pauta, eu só não espero que a direção do Grêmio, essa nova direção, invente de dar na louca, perder, digamos, do Campeonato Gaúcho do ano que vem e correr atrás do Renato Portaluppi para vir assumir o do Grêmio. Seria um regresso, na minha opinião. Hoje seria um regresso para o Grêmio. Mas o Grêmio tem que o comando para o Renato Portaluppi. Mas eu falo para vocês uma coisa. Eu prefiro o Renato Portaluppi do que o Mano Menezes. Não, mas o problema do Renato é quando ele sai do Grêmio. Ele deixa muitas brechas. Sim. O Grêmio ele é mal acostumado quando o Renato está aqui. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema, é quando ele sai. Mas o futebol apresentado pelos times que o Renato treina é 100 vezes melhor que o time do que é time mais objetivo. Porque a notícia de hoje me deixou preocupado. Mas deixa eu trazer um recado do Banrisul aqui, o Banco dos Gaúchos, e na sequência a gente já continua falando sobre o Grêmio, sobre o Internacional e tudo mais, porque eu estou preocupado, na verdade, é que a tua vida financeira ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul ele está de cara nova.
moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente faz uma rápida parada no nosso Virando o Jogo e eu já volto com os nossos convidados, com o Alain e também com a Aveline, da revista Gol. A gente já volta com o Virando o Jogo, tá bom? Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Bang arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Olá, amigos! De volta, então, com o Virando o Jogo nesta segunda-feira. A gente está aqui debatendo os assuntos do Grêmio, da dupla Grenal, do Internacional. Final de semana foi terrível, a situação do Campeonato Brasileiro é complicadíssima, mas a gente já começa a entender ou pelo menos projetar o que vem pela frente aí no Grêmio, porque já tem novo presidente, eleito Odorico Roman, e o Internacional com o presidente Alessandro Barcelos, que tem mais um ano ainda da sua gestão. É a segunda gestão do presidente Alessandro Barcelos, e olha, falar que ganhou o Campeonato Gaúcho chega a ser vergonhoso. Em 2 gestões, a gente está falando de 6 anos de mandato, simplesmente ganhar só o Campeonato Gaúcho é muito pouco, né, Avelino? É muito pouco mesmo. Se contabilizar nesses 6 anos, considerando o ano que vem ainda, no último ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos, se tu contabilizar Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano ou Libertadores, mas vamos considerar 4 competições. 4 competições. Se ele ganhar 2 dessas 4, ele salva a gestão dele. Olha aqui, ó. São 20, 6 vezes 4 dá 24. São 24 competições. Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou Libertadores da América, ou Sul-Americana. Então, 4 vezes 6, quanto é? 24. E 24. Quantas competições ele ganhou até agora? Uma só, que foi esse ano, Campeonato Gaúcho. 24. Aí tu diminui os 4 e mais uma partida, mais uma. Até agora, de 20 competições, de 20 competições ele não ganhou nada. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Gaúcho, sou bairrista mesmo, acho legal o nosso futebol raiz aqui, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Eu não sei, eu diria o seguinte, com toda a minha sinceridade, que é peculiar, com respeito ao presidente Alessandro Barcelos. Eu estou falando do Aveline, José Aveline Neto. Se eu fosse o presidente do Internacional, nas condições que o Internacional está nos dias de hoje, tá? Quase entrando na UTI, podendo ser rebaixado, eu pediria a renúncia. E até explico por quê. Porque seria bacana e bonito o presidente Barcelos fazer isso hoje, renunciando, porque ele daria a oportunidade para um terceiro
pudesse fazer um trabalho melhor do que ele reconhecer isso, até colocar e dizer, olha, eu não estou dando certo, eu não estou conseguindo. Pelo bem, pelo amor, pela paixão que eu tenho do Internacional, eu estou renunciando. Estou renunciando porque eu quero que o Internacional, alguém, escolha uma pessoa que tenha mais competência do que eu. Eu não julgo Eu acho teu que seria uma raciocínio. coisa muito bonita, muito elegante e sairia por cima ainda. Ele sairia por cima, porque com o time que tem o Internacional hoje, com a dívida de quase R$1 bilhão, que é a dívida do Internacional, R$1 bilhão, não vai ter dinheiro para contratação e o dinheiro que vem da televisão vai ser para pagar a folha de pagamento dos jogadores durante o ano. Não tem nenhum craque para vender, não vai ter dinheiro para nada. Eu acho que seria muito elegante o presidente renunciar, seria uma coisa bonita, Olha interessante, aqui, que a torcida iria aplaudir. Ó. E aí ele sairia por cima. Vou bater aqui na madeira, aqui, ó. O orgulho não deixa. Ó, vou bater aqui na madeira. Só sai em caso de doença. Claro, Não vai ter. claro que sim. Não vai ter humildade, não vai... Cara, não vai dar o braço a torcer e sair dessa maneira. Claro que não. Não sai, infelizmente. Infelizmente não sai, pro torcedor colorado é terrível. Mas sabe o que é o que o torcedor do Inter e o torcedor do Grêmio mais sentem? E o que eu falo com os torcedores do Internacional, acredito que deva ser o seguinte: não é o problema de tu ganhar ou não ganhar. Futebol é isso. Futebol tu ganha, tu perde, né? É normal. Em um país do futebol onde tem 8, 10 times que brigam, dizem, tá? Para mim não são 8 ou 10, são 2 que brigam pelo título e mais nada. Você ganhar Libertadores, Sul-Americana, é muito difícil. Agora, você tem que brigar, você tem que ter hombria, você tem que entrar em campo e o torcedor que paga ingressos caríssimos, que paga uma mensalidade cara, que viaja horas e horas para ver o time, que gasta com estacionamento, com gasolina, com um montão de coisas. As camisetas é quase R$500 e por aí vai. Um futebol inflacionado desse jeito e você ter um time que não entrega nada dentro do campo, esse que é o problema. De tu ir e tu ver jogadores mediocres, metidos à besta, tirando sarro do torcedor do Inter. E aí vão em uma coletiva, morrendo, porque o D'Alessandro, o Galinho Garnicet, quase chorou na coletiva, coisa que não é da personalidade do D'Alessandro. E o Mercado e o Patrick, só faltava chorar na coletiva. Se você quer... A coletiva do Mercado do Alan Patrick foi na sexta-feira, né? Foi, chamando o torcedor. Eu não tive a oportunidade de falar, porque final de semana eu estava viajando para fazer o jogo do interior e nem gravei nada e não falei nada sobre essa coletiva. Mas eu escutei na sexta-feira essa coletiva. Cara, o que o torcedor esperava? Uma declaração ou do Alan Patrick ou do Mercado do tipo incendiar o torcedor. E o vestiário, né? Tudo. Olha só, vocês fazem a parte de vocês, porque aqui dentro do vestiário a gente está motivado. Amanhã nós vamos para campo e nós vamos deixar a vida dentro do... Não, e até tu Os cutuca caras daqui a falaram pouco. que a gente sabe o momento difícil. E o tom de voz, e o semblante. Cara, o torcedor que tá indeciso, Aveline, se vai pro estádio ou não, vê um jogador falando do jeito que eu vi o Mercado e o Alan Patrick, desiste. Tu tá indo em todos os jogos do Inter? Hein? Tu tá indo em todos os jogos do Inter? Olha, muito devagar. Devagar pelo desgosto, né? Desgosto, Pelo é isso. né? Então, agora, eu acho que a Internacional precisaria ter, se tivesse o D'Alessandro com essa ruindade que tem esse time do Internacional hoje, se tivesse o D'Alessandro em campo, o D'Alessandro é daquele sujeito que risca um fogo, mete fogo num ambiente. Esse mete fogo no ambiente. Mentira. Esse, melhor dizendo, metia. Mas é isso que Só o torcedor esperava não do tem- Mercado e do Alan não Patrick. tem- Do D'Alessandro, do próprio E outra D'Alessandro. coisa, até porque o D'Alessandro tem o seguinte, além de todas as confusões que ele fazia, mas sempre era pro bem do Internacional,
O D'Alessandro era um cara que ditava o jogo. Ele saía com aqueles caras. Sabe o que eu faria, Bellini? Se eu fosse jogador do Inter e me mandam em uma coletiva pré-jogo desse tipo ali, é o seguinte, pode vir. Torcedor do Inter, pode vir no estádio que eu garanto. Nós vamos deixar o sangue no campo. Mas, cara, E tem mais uma coisa que eu vou falar pra vocês. Bahia, aqui não. Aqui no Beira-Rio não. cara, Mas olha tu tem que só um pouquinho, só para concluir. Eu acho que em tese tu tem razão, mas só que não adianta nós querer botar sangue se tu não tem qualidade humana. Mas vai com o peito, Mas Avelino, de algum jeito tem que ser. Sabe qual é o problema do Inter? Bola, rapaz. Sabe por que o Inter vai cair? Sabe por que o Inter vai Cara, cair? se eu sou jogador de futebol, eu chego nessa entrevista coletiva e dentro da sala de coletiva eu transformo a sala na ruas de fogo. Claro. Eu entro com o sinalizador vermelho, azul, laranja, verde, a cor que for preciso. Entra com o ambiente de Gaza. Exatamente. É com tudo. Exatamente. 880. Porque, cara, o jogador de futebol... Acabou a brincadeira. O jogador de futebol, ele contamina qualquer pessoa. Isso. Inclusive a imprensa. Mas se tem... Porque se ele convence a imprensa na sexta-feira, em vez da imprensa passar uma mensagem pro torcedor pessimista, ela começa a passar uma mensagem otimista. Mas daí tu escuta uma entrevista do mercado e do Alan Não, Patrick, que só piora, né? brocha todo Só mundo, piora, né? cara. Mas tudo isso aí tem que fazer uma colocação muito inteligente e pertinente. Não adianta todo o esforço pegar uns caras assim, que corra dentro do campo, que bote sangue, que arrasta a bunda no gramado, se não tiver técnica, qualidade Não, mas sem técnica. dúvida E aí alguma. é difícil. Mas, gente, acabou o nosso Como tempo. assim? Mas como Vocês não pode? precisam voltar. Mas Proibido, cheguei, não ó. pode, tá proibido. Tá bom, proibido de encerrar. Avelino, Muito obrigado. bom o programa, parabéns à emissora, parabéns à tia aqui, parabéns ao Rogério, parabéns aos colegas, parabéns pro amigo aqui. Satisfação em rever o... Será que nós vemos na segunda divisão? Grenal na segunda divisão. O que tu acha? debate saudável, né? Aí pode prender fogo. Aí pode Alan, prender fogo. Obrigado. Valeu. Tu tá em casa, né? Valeu. A Em Casa. uma, Eu às era duas, minha tu tá em casa, não é mais, é? Não é? Não é mais, né? É a tua casa. Vem uma vez cada 25 dias agora. Um abraço pra Muito vocês. obrigado, Barbosa. Gente, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 2 da tarde aqui na RS Play. Valeu!